Olá, como vocês sabem, meu nome é Stoner, Rodolfo Stoner, sou o criador do Blog Tech e tenho tido o prazer de trocar ideias com vocês, ainda que virtualmente, sobre diversos aspectos da gestão da manutenção, gerenciamento de projetos, áreas nas quais eu trabalhei ao longo dos meus 32 anos de Petrobras. E hoje vamos falar de um processo extremamente importante dentro de uma área de conhecimento fundamental, que é o gerenciamento de riscos do projeto. E dentro dessa área de conhecimento, vamos hoje abordar o processo identificar os riscos. Vamos lá? Para que possamos identificar os riscos, é necessário, antes de mais nada, saber exatamente o que vem a ser o risco. Conforme a definição do PMBOK Guide, o risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um impacto positivo ou negativo em algum dos objetivos do projeto. Então, algumas coisas que notamos aí. Primeiro, é uma condição incerta, ou seja, se nós tivermos certeza que vai acontecer, não é mais um risco, será uma restrição. Por exemplo, no contrato de terraplenagem da refinaria Prêmio 1, no Maranhão, nós sabíamos, é fato, tá? É estatístico, é histórico, que o primeiro semestre de cada ano é extremamente chuvoso no Maranhão, impossibilitando a terraplenagem nesse período. Então isso não é um risco, isso já é uma certeza, é uma restrição com a qual temos que trabalhar. Outra coisa é que o risco nem sempre é ruim. O risco pode ter um impacto positivo, e aí, em vez de ameaça, ele é uma oportunidade. Outra coisa é que risco não é exatamente, em termos de empreendimento, projeto, o mesmo conceito de SMS, onde é um risco de um dano a pessoas, instalações, meio ambiente. O risco aqui realmente é algo muito mais amplo, muito mais genérico. Alguns exemplos de riscos, e aí vemos positivos ou negativos. Baixa disponibilidade de mão de obra, ou então mão de obra não qualificada, contratos que ultrapassam o valor previsto, pleitos aditivos, redução no prazo, é um risco positivo, indisponibilidade de guindastes para fazer uma movimentação de grande porte, não conseguir um licenciamento ambiental, obter um método construtivo mais eficiente, outro exemplo de risco positivo. O estudo de viabilidade técnica e econômica não foi aprovado. Um equipamento pode chegar atrasado. Podemos não cumprir o escopo contratual dentro do prazo acordado. Esses são alguns exemplos de riscos. Ou seja, eventos incertos podem ou não ocorrer. Tem uma probabilidade maior ou menor de ocorrer. Vamos então agora especificamente falar das técnicas para identificar os riscos. Uma das técnicas mais usuais é o chamado brainstorming, que em português significaria literalmente tempestade cerebral. E de brincadeira às vezes a gente chama de toró de parpite. Para fazer o brainstorming reunimos uma equipe multidisciplinar para a gente poder ter diferentes visões dos eventuais riscos pertinentes ao projeto. E há um facilitador, e através dele vão se levantando potenciais riscos. Uma das coisas fundamentais no brainstorm é não haver censura. Ou seja, num primeiro momento, não se pode dizer, isso nunca vai acontecer. Não, não, esquece, não tem nada a ver. Nenhuma ideia deve ser descartada ou considerada errada. Aí depois de ser feito o brainstorm, que normalmente leva 40 minutos, uma hora, aí sim nós vamos pegar e vamos juntar todas as ideias. É muito prático você usar post-it para você poder ir colando num quadro, na parede, e movimentando daqui e dali, agrupando as ideias. E aí sim, muitos riscos similares serão consolidados em uma única ideia, em um único contexto. E aí você vai ter a identificação de riscos. Então, o facilitador, ele não pode inibir a formação de ideias. Pelo contrário, eu sugiro às vezes até
alguém com uma posição preeminente, um gestor, alguém que tem alguma liderança, dar uma ideia bem fora da caixa, que é para facilitar a liberação de novas ideias. Eu, por exemplo, mencionei ainda há pouco sobre a terraplenagem da refinaria Premium, onde eu fui gerente do contrato. Nós fazíamos, às vezes, brainstorms, fazíamos análise de risco, e eu me sentia muito à vontade para dar ideias, porque eu sou engenheiro mecânico, então não havia nenhuma restrição, nenhum problema, eu podia falar qualquer coisa. Engenheiro mecânico não tem obrigação de entender de terraplenagem, então tem liberdade para pensar fora da caixa. Existe um outro método, que é o chamado método Delphi. Muita gente chama de Delphi, mas é Delphi. Esse método foi criado por alguns psicólogos americanos por ocasião da Guerra Fria. Eles não gostavam desse nome, porque esse nome remete ao oráculo de Delfos, como se fosse algo assim meio místico, miraculoso, e não é nada disso. O método Delphi, ele é diametralmente oposto ao brainstorm, onde o brainstorm é não estruturado e aberto à participação de todos. No método Delphi, o facilitador prepara um questionário buscando dirigir para a criação de evidências de novos riscos e envia esse questionário para diferentes especialistas, que vão responder de forma anônima. E aí os questionários são resumidos por esse facilitador, esse resumo é recirculado entre quem estava respondendo, que vão agregar mais comentários. As vantagens são que é interessante para se buscar um consenso entre especialistas. Quando há alguma divergência de opiniões, com o correr do processo, há a tendência de se obter um consenso. Também uma outra vantagem é que não requer presença, pode ser feito virtualmente, então você pode reunir especialistas de diferentes locais do mundo. Desvantagens, ele é mais demorado, é certo, né? E o facilitador também tem que ter um bom conhecimento do assunto para poder adequadamente contextualizar as respostas e submetê-las novamente aos especialistas. Uma vantagem também é a questão de você não formar, como ocorre no brainstorm, o efeito manada. Quando alguém dá uma opinião e essa pessoa tem alguma liderança, existe a tendência de que os outros sigam essa pessoa. No método Delphi, como é anônimo, não existe esse risco. Também não é tão demorado assim, uma vez que hoje em dia nós temos a internet, e-mail, tem cópia oculta, então você pode mandar para todo mundo via cópia oculta, ninguém sabe para quem está sendo mandado e todo mundo responde para o facilitador. O entregável deste processo é a lista de riscos identificados. Nós vemos aqui o que é o plano de resposta aos riscos, que não é objeto agora desse vídeo. Em um próximo vídeo nós vamos abordar todo ele no seu detalhe. O entregável aqui é apenas a descrição dos riscos e qual tipo. Então, temos aqui risco número 1, tal. Risco número 2, indisponibilidade, possibilidade de indisponibilidade de guindaste no período em que se vai fazer o deslocamento do equipamento tal. Pode ser o risco de projeto, pode ser o risco de escopo de qualidade, de SMS. Então, isso aqui é a lista de riscos identificados, que é a semente do que virá a ser o plano de resposta aos riscos. Brevemente, veremos a análise qualitativa dos riscos, a análise quantitativa dos riscos no que concerne a prazo e depois no que concerne a custo. Espero que tenham apreciado. Toda semana estaremos enviando novos vídeos do BlogTech. Obrigado, até a próxima. Olá, espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, inscrevam-se no canal e, ademais, coloquem aí um curtir, um like aí abaixo ou façam um comentário, compartilhe no Face, no LinkedIn, colabore para divulgar o BlogTech. Semana que vem teremos mais um vídeo. Toda semana um artigo e um vídeo. Obrigado.